Alabasta é sim uma das sagas mais divertidas e marcantes de One Piece. Essa é a parte 2, então depois você volta e assista a parte 1. Toda a construção narrativa de Alabasta é tão bem amarrada e flui de uma forma tão natural que pra mim é a cara oficial de One Piece que tanto me marcou. E agora, relendo depois de mais velho, eu acho que se tornou uma das minhas sagas favoritas. A construção do arco vem toda desde a primeira ilha que eles passam ali na Grand Line, quando nós conhecemos a Vivi e a organização da Baroque Works. Então nós temos tempo de tela o suficiente com a Vivi para poder nos importarmos com ela e com o problema do país dela. E ela não precisa ficar competindo o tempo de tela com vários outros personagens, diferente dos bainhas vermelhas que aparecem bem mais pra frente. Cof, cof. Aqui, como o elenco de personagens era de menos de 7 protagonistas, cada um deles tem tempo de brilhar. Todos eles têm lutas legais pro padrão de One Piece e vários momentos engraçados juntos que são algumas das minhas partes favoritas da obra. Pois são os momentos onde a amizade deles está sendo construída. E por mais que tenha bastante sutileza pairando no ar, o Oda acaba passando a mensagem de uma forma muito linda. Por exemplo, a Vivi no capítulo 166 dá a entender que o que ela mais queria era impedir a revolta e dessa forma impedir que as pessoas morressem. Porém, isso não mudaria nada do problema que o país de fato estava passando. Não mudaria o fato do oásis de Uba ter se tornado somente outra parte do deserto, não traria chuva de volta e não abriria os olhos da população para o que de fato estava acontecendo no país. Ela não diz explicitamente que o que ela de fato queria era acabar com o Crocodile, por mais que esse seja sim o maior desejo dela. E por que ela não faz isso? Porque ela não queria colocar a vida dos seus novos amigos em risco. E o Ruffy saca isso, velho. E eles resolvem isso numa cena muito icônica da saga. Que, inclusive, mano, é cheio de momentos muito icônicos. Todo o plano do Crocodile pra poder causar uma revolta no país também é muito bem pensado. A Robin, que leria o Poneglyph. Ponto principal, né, do plano. O Bonchan, que viraria o rei para poder fazer atrocidades e enganar ainda mais a população. Essa topeira, que cavaria um buraco para poder sequestrarem o rei de uma forma que ninguém percebesse. E esses aqui... Esses aqui não tinham uma razão muito bem pra serem eles que estariam ali, mas beleza, né? Tinha que ter alguém pro Zoro poder lutar. Mas aí que tá, isso também é muito interessante porque é claramente nessa luta do Zoro contra o Mr. One que o Zoro consegue usar pela primeira vez, mais ou menos intencionalmente, o hack da observação. E essa é a única coisa que o Zoro faz na saga inteira. Voltando no Crocodile, ele é muito bom esse fator do plano que eu já citei anteriormente, mas também por ele ser o primeiro vilão Shichibukai que aparece na obra, o que dá um peso maior para a aparição dele. Inclusive, é sempre válido ressaltar que ele foi o único vilão que derrotou o Luffy 2 vezes, antes de perder pro roteiro, né, mas enfim. Mas agora vamos falar sobre a melhor parte da temporada. Na época que os personagens de One Piece tinham mais peso, o Sanji era um dos mais inteligentes da tripulação. Inclusive, ele foi o primeiro personagem a lutar contra um tritão dentro d'água, tá? Consegue tancar, usar a sua inteligência pra fazer o cara levar a luta para a superfície e ainda ganhar. O Sanji frequentemente se separava do resto da tripulação e criava situações que sempre eram imprescindíveis para eles resolverem o problema da saga, ou simplesmente sobreviverem. Aqui em Alabasta, se ele não tivesse enganado o Crocodile como Mr. Prince, é possível que eles tivessem sido atacados por forças inimigas bem antes de chegarem a Alabasta. Além disso, não criaria essa situação do Crocodile já com muita raiva dele, o que fez com que ele fosse enganado por uma segunda vez, e que foi o que permitiu que ele conseguisse resgatar a tripulação. Feito que depois vai se repetir também em Enies Lobby, e aí... depois do time skip, ele emburrece de vez. Uma coisa que eu não gosto muito dessa parte é a falta de consequências de tudo. Meu Deus, mano, o Crocodile tá mandando uma tempestade sinistra de areia pra Yuba. Nossa, ferrou, aquele velho agora vai de Vasco. Ah, não, aí não acontece absolutamente nada com o Yuba e nem com o velho. Nossa, o Luffy foi perfurado de um lado ao outro, maluco. Como que ele vai se recuperar disso? Tipo, o Chopper finalmente vai ser útil, né? Ele vai ter que fazer um lance ali pro Luffy conseguir continuar lutando. Não, ele é tratado brevemente por um cara que nem é médico, come um pedaço de carne e aí tá tudo bem, tá prontíssimo pra poder lutar contra o Crocodile de novo. Nossa, o Peu levou uma bomba desse tamanho na cara! Meu Deus, o maluco se sacrificou pela ilha. Herói. E aí ele simplesmente sobrevive. Todas essas coisas tiram muito do senso de perigo a mais que a saga podia ter. De qualquer forma, isso são muito poucos defeitos. Pra mim, Alabasta é uma saga nota 9.